Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos cortar aquelas bochechas, vamos diminuir nosso rosto, vamos afinar ele, vamos aumentar o queixo pequenininho, vamos diminuir o nosso nariz, vamos definir essa mandíbula, as bochechas, vamos esconder o que a gente quer esconder. E para isso você não vai precisar fazer cirurgia nenhuma. O que você vai precisar apenas alguns produtos de maquiagem. Então, se você quer saber sobre tudo isso, como atingir esse resultado, é só continuar assistindo. Então, eu já apliquei a minha base. Hoje eu usei base da Maybelline Superstay. E como vocês conseguem ver, o meu rosto tá um pouco plano, uma superfície mais plana, sem muitas sombras. O rosto não está muito definido, está meio redondo. E o que eu vou fazer agora é eu vou devolver a definição para o meu rosto. Eu vou adicionar algumas sombras e vou corrigir algumas partes do meu rosto que eu acho que precisa de correção. Para começar, eu vou prender o meu cabelo para não atrapalhar. E agora eu vou começar com essa paleta de corretivos da Ruby Rose. Tem muita gente que tem dúvida sobre o que é contorno e o que é bronze. Para que serve o bronze? O nome dele já está dizendo que serve para bronzear o seu rosto, para deixar ele com um aspecto mais bronzeado. E o contorno é uma técnica para devolver a definição para o seu rosto, para devolver aquelas sombras naturais do seu rosto. E como vocês sabem que as sombras naturais têm uma tonalidade meio acinzentada, um marrom mais acinzentado. Então, para bronzear, você usa os tons mais quentes, um marrom com tom mais quente, e para contornar, você usa os tons mais frios. Então, nessa paleta da Ruby Rose, eu vou usar esses dois tons, um mais frio e o outro mais quente. Eu vou começar a bronzear o meu rosto primeiro. Para isso, eu vou pegar a minha esponja umedecida e vou pegar esse tom no meio, um marrom um pouco mais quente, e vou começar a aplicar aqui. Eu vou aplicar não exatamente nessa linha, eu vou aplicar um pouco acima, porque eu tenho um rosto bem redondo e eu também tenho as bochechas bem marcadas, esses ossos bem marcados, e eu quero diminuir eles um pouco. Você pode fazer isso com a esponjinha, ou você também pode pegar um pincel kabuki. E o que eu faço? Eu faço os movimentos para cima para não deixar esse bronze muito para baixo, que vai dar a impressão dessa parte aqui muito curta, e a parte de cima do rosto vai parecer mais pesada do que a parte de baixo. Aqui eu tenho a parte mais, como eu chamo, mais careca, e eu gosto de diminuir essa parte adicionando um pouquinho de cor mais escura. O que restou na esponja, eu vou dar as batidinhas aqui pela mandíbula. E agora eu vou pegar um tom mais acinzentado que eu vou usar para criar aquela sombra, aquela profundidade no rosto. Eu pego com um pincel para o corretivo, vou pegar esse cinza, fazer uma linha, um traço. Eu aplico essa linha, faço essa linha do início da minha orelha até mais ou menos aqui, porque nessa região, naturalmente, eu já tenho uma sombra, uma parte mais escura, mesmo que eu não aplico produto aqui. Então, eu deixo sempre essa linha até aqui e vou esfumando para cima com o pincel kabuki. Você pode usar um pincel bem menor de esfumar para ter mais precisão. Agora eu vou fazer um pouquinho de contorno aqui, bem pouquinho. Vou esfumar logo para não ter mais marcações. Se você, como eu, tem o rosto meio redondo, e se você quer diminuir essa redondeza e fazer o seu rosto mais fininho aqui, essa parte mais cortada, você pode pegar de novo o contorno. Eu vou fazer, às vezes eu pego até aqui para cortar. E se você tem aquele queixo duplo, você também pode dar uma diminuída nele. Agora eu vou pegar o meu pincel kabuki e vou começar esfumando essa linha. E não se preocupa se você desceu muito nessa parte da sua bochecha, que depois eu vou mostrar para vocês como corrigir isso.
aquele passo que eu mostrei para vocês de aplicar primeiro um tom mais quente e depois um tom mais acinzentado na área específica, você pode pular esse passo de aplicar o bronzer no rosto inteiro. Eu acho que esse passo dá como se fosse uma sombra de transição para o próximo passo de contorno. Mas se é necessário, com certeza não. Agora vamos para o contorno do nariz. Vocês sempre me perguntam como eu faço o contorno do meu nariz, pois a diferença do meu nariz com contorno e sem contorno é bem grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom mais quente aqui da paleta, porque eu não gosto de aplicar um marrom mais acinzentado no nariz. Eu também não vou aplicar muita quantidade. O meu nariz, ele não é muito reto, ele é um pouquinho tortinho, um lado é mais cheio do que o outro. Então eu vou tentar criar duas linhas bem retas e muito próximas uma da outra. Duas linhas paralelas. E eu gosto de conectar aqui com a sobrancelha. E também para diminuir a pontinha, essa parte para deixar o meu nariz mais curto, eu gosto de aplicar aqui. Isso visualmente vai criar meio que uma sombra e o seu nariz vai parecer mais curto. E pego um pincel de esfumar e começo com batidinhas esfumar. Você também pode aplicar um pouquinho no seu côncavo para definir o seu olho. Principalmente se você tem uma pálpebra gordinha. Para visualmente deixar essa área, o centro do meu rosto, mais levantado, eu vou aplicar o corretivo nessa região, em formato de triângulo. Eu vou aplicar o corretivo bem mais claro. E também vou aplicar nas laterais do meu nariz, que isso vai ajudar a diminuir o tamanho do meu nariz, vai deixar ele mais fino. Vou pegar o meu pincel kabuki e na divisão entre contorno e corretivo eu vou dar as batidinhas para tirar essa divisão, para espalhar tudo, para não deixar nenhuma marcação. Vou aplicar um pouquinho no meu queixo para visualmente aumentar o tamanho do meu queixo, que é bem pequeno. Vou também aplicar um pouco na minha testa, no centro, aqui. E vou pegar com o pincel um pouquinho de mesmo corretivo, tirando o excesso. Eu vou aplicar no topo do meu nariz. E na pontinha. E o que restou aqui, eu vou aplicar um pouquinho embaixo da bochecha para corrigir. E é isso para o contorno em creme. Agora a gente vai para o contorno em pó. Antes de começar o contorno em pó, eu gosto de selar o meu rosto inteiro com um pó translúcido. Então hoje eu vou selar o meu rosto com esse pozinho da Luisance. Uma técnica que eu gosto bastante para o contorno e para deixar o seu rosto mais definido é a técnica Bake. Então eu gosto de aplicar bastante pó nessa área de baixo dos olhos. Eu sempre evito a área de baixo dos olhos. Nunca faço baking nessa região para não ressecar mais ainda. Eu aplico uma camadinha bem de leve. Eu também gosto de criar meio que uma linha. Mais ou menos desse jeito. Também aplico aqui para não ter aquela marcação de bigode chinês. Queixo, testa. Com um pincelzinho vou aplicar no topo do nariz, pontinha. E o resto do meu rosto gosto de selar com o mesmo pó, só que com um pincel e com uma quantidade muito menor. Com batidinhas, empurrando o pó, juntando com a base. Lembram que no início eu mostrei para vocês que primeiro eu apliquei um bronzer em creme, um tom de bronzer em creme, como se fosse uma sombra de transição que a gente faz no olho. E depois eu apliquei um contorno com tom de marrom mais frio. Então para o meu bronzer hoje eu vou aplicar o meu Hoola da Benefit. Eu vou pegar um pincel bem fofinho e com batidinhas vou aplicar
esse bronzer nos todos os lugares onde eu apliquei o bronzer em creme. E de novo, não desço muito por baixo, para não deixar o meu rosto muito pesado aqui nessa região. Eu gosto de tirar o baking empurrando e não arrastando, porque eu tenho uma pele oleosa e eu quero que esse pó ele entra mais na minha pele para que ele segura mais a oleosidade. A minha paleta favorita de contorno, com certeza, é essa aqui da Luisance, Play the Contour. Pro meu contorno, eu gosto muito de usar esse marrom mais frio. Eu gosto de usar ele com esse tipo de pincel Kabuki. Eu sempre pego pouco produto para, se precisar, construir uma intensidade desejada. Então, o que eu faço? De novo, do início do cabelo, aqui, eu aplico esse tom com batidinhas, criando meio que uma linha, e depois com batidinhas eu esfumo essa linha para cima. E sempre paro por aqui. Eu nunca desço demais para cá. Também faço isso para o meu cabelo. Eu gosto de aplicar esse tom de contorno acinzentado aqui nessa região para diminuir essa careca. Para o meu nariz eu gosto muito de usar um pincel de esfumar a sombra, um pincel bem fofinho, e eu gosto de pegar mistura de tom de contorno que é mais acinzentado com bronzer. Na minha mão eu tiro o excesso e começo a fazer a mesma coisa que eu fiz com contorno em creme. Para iluminar mais ainda essa região, eu gosto de pegar esse tom claro e aplico ele nas laterais do meu nariz. Basicamente, o que eu faço? Eu aplico de novo nas todas as regiões onde eu apliquei o corretivo. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço para consertar e deixar essa linha mais nítida e não deixar a sua bochecha muito caída. Eu pego o meu pó translúcido que eu usei para selar o meu rosto, pego uma esponja, vou fazer um corte com bastante pó, até a minha orelha, desse jeito assim. E vou espalhar um pouquinho para baixo. Agora vou deixar isso como o meu baking. Para o meu blush, hoje eu vou usar esse rosinha. Vou aplicar esse blush nas altas das maçãs do meu rosto, levando para cá. Por quê? Porque visualmente isso vai levantar a minha bochecha e, de novo, vou ficar com esse efeito de lifting. Para iluminar o meu rosto, eu vou usar um iluminador dessa paleta da NYX. Esse iluminador mais champanhe. Vou aplicar bem pouquinho aqui nas altas das maçãs do meu rosto. Vai deixar o rosto mais definido também. Um truque para afinar o seu nariz é aplicar um iluminador no topo do seu nariz, com uma linha bem reta. Gosto muito de aplicar aqui entre os olhos, acho isso muito bonito. Para levantar essa pontinha, vou aplicar na pontinha. E para abrir o olhar, sempre aplico aqui nos cantos internos dos olhos. Agora eu vou terminar os meus olhos, vou fazer uma maquiagem e já volto. Fiz o cabelo, terminei a maquiagem e agora eu vou tirar o meu baking. Para isso eu só vou pegar um pincel fofinho e, como vocês conseguem ver, a linha ficou um pouco mais certa e aqui ficou mais arrumadinho. Então é isso, gente. Esse é o resultado final. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.